já sentia no coração que tinha algo diferente tinha no desenvolvimento do Pedro. Porque ele era uma criança que não batia palminha, né? Por mais que você cantasse o parabéns e estimulasse ele para bater palminha, ele não batia. Você chamava ele não te atendia. Até que a gente levamos ele no neuro, né, Nando? Acho que foi um médico, dos únicos médicos que a gente não tinha levado o Pedro, né? Porque quando a gente pegou ele, fizemos uma bateria de exames nele, tudo, não tinha dado nada. Ó, pra você ver, quando a gente começou, quando o Pedro ficou definitivamente com a gente, nós fomos em vários lugares. Fomos. Pra saber, assim, porque assim, o Pedro, ele teve um contato da sífilis. Teve. Só que ele não foi... positivado. E aí a gente começou a ficar mais preocupado, porque aquela mulher tinha tudo que pode ter. Tudo podia dar errado para ele, né? Sim, a verdade é essa. Sim. E aí nessa história toda fomos Instituto Penido Burnier de olhos, fizemos toda a parte de olhos, ver se estava tudo certinho, se tinha alguma coisa, porque o olhinho dele era... também a gente fez o exame Bera para saber se tinha alguma coisa... Tudo. Porque esse exame acusa se ele vai ter na vida adulta. Se ele... Algum problema, se não estava ouvindo, né? Sim. Então a gente fez uma bateria. O único médico que a gente não tinha levado o Pedro era no neuro. E aí eu lembro que tinha um casamento do nosso sobrinho e o Pedro ia ser pajem. E o Pedro não estava andando. O Pedro tinha 1 ano e 2 meses, né? Quando a gente levou ele, né? Foi. Aí a gente levou numa neuro aqui em Prudente mesmo. Aí ela olhou ele, ela falou assim, olha, realmente ele tem um certo atraso, mas nada de se assustar. Ele tem que andar até 1 ano e 5. Vamos fazer fisioterapia. Aí começamos a fazer fisioterapia no Pedro. Pedro, você tem que andar pra você entrar no casamento do Pedro. Era em cima dele. E o Pedro nada. Eu falei, meu Deus, chegou o casamento e o Pedro não anda, né? E de fato chegou o casamento e o Pedro não andou. Não andou. Aí entrou num uma alternativa. buguezinho. Ele ganhou um buguinho, né? E aí o que aconteceu? Foi nele. Dentro do bug. Entrou. Mais charmoso ainda, fez? O Pedro veio andar com 1 ano e 8 meses. Eu falei, bom, pra quem é prematuro de 7, 1 ano e 8 meses, não teve tanto atraso, né? Tá ótimo, né? Só que a doutora falava que era, né? Eu não vou ficar discutindo com ela. É bem assim. Aí eu não voltei mais nela, porque ela falou assim, olha, se ele não andar com 1 ano e 5, daí a gente vai ter que investigar. Aí eu falei, bom, ele não andou com 1 ano e 5, eu não vou voltar na médica, não. E não, de fato, não voltei. E aí a gente foi observando. E percebemos que tinha alguma coisa. Começamos com uma fono, porque o Pedro já estava para 2 anos e não falava absolutamente nada, né? Tinha os gritinhos. Só gritava, tudo. Ele gatinhou, ele andou, normal. E como ele pedia as coisas? O Pedro, hoje ele não fala ainda, ele é não verbal, né, ainda. Mas a comunicação dele é bem clara. Ele pega você, ele te leva num lugar, ele aponta... Entendi. Então ele se comunica. Que a primeira coisa que a minha mãe, quando levou o meu irmão no médico, ele não falava também, ela falava assim, como que ele pede as coisas que você faz? Ela aponta, eu entrego. Então, como que ele vai falar? A médica falava, bem sabe? Assim, pra minha mãe. Na mão, né? Ele não tinha nem essa necessidade, né? Porque ele é muito quieto. Até hoje, assim, eu até brinco. Falo assim, não, ele tem 30 anos, até hoje ele não fala. Assim, sério, porque ele é muito quieto, sabe? Ele é muito... Então, daí, quando eu levei ele na fono, daí contando toda a gestação do Pedro, como é que foi, né? Não foi uma gestação fácil. Porque eu falo, como é importante a gestação, né? Sim. A vida da criança, né? E ele não teve nada, não teve uma vitamina, não teve nada. E aí eu levei num segundo neuro. Aí ele examinou o Pedro, aí ele virou pra gente, foi quase 1 hora de consulta, né? Foi. Ele virou pra gente e falou assim, eu falei, doutor, e aí? Ele falou assim, olha, eu tô desconfiado, só que eu não vou fechar diagnóstico, mas eu acho que ele tem autismo. Aquilo... Acabou falei, meu Deus, o que é isso? Eu comecei a chorar, porque eu não sabia, e aliás, hoje eu sei um pouco, né? Porque é um mundo... Modesta, viu? É um mundo bem... Não sou modesta, não. Eu não sei muita coisa, não. Tem muita coisa a ser estudada, é a ser descoberta. Ela tem uma visão muito... É muito grande, muito, né? É muita coisa.
coisa. Tem muita informação, mas ao mesmo tempo parece que não tem nada, né? Exatamente. Porque tem vários graus? Tem, assim, Tem grau leve, moderado, severo. Ah, tá. Né? entendi. Tem vários graus. que nem, por exemplo, o Pedro, ele é inteligentíssimo, né? E a gente, às vezes surpreende a gente. E aí, ele só não tá no leve porque ele não fala. A partir do momento que ele disparar a fala, aí ele vai para Pro leve. E agora, minha esposa, que sabia, o Pedro não é um autista, como é que fala que você falou para mim? Que O Pedro não é autista infantil, é Infantil. autista atípico. atípico. É Mas diferente. ele tem mais comorbidades por conta da gestação dele, né? Pedro tem uma deficiência intelectual e o transtorno do desenvolvimento, né? Então, o Pedro, hoje ele tá com 4 anos, né? Às vezes eu olho pra ele e falo, meu Deus, é uma coisa que ele vai carregar sem ele ter culpa, né? Porque isso tudo foi por conta da mãe, Da genitora. da genitora, que não teve aquele cuidado, né? Que deveria ter, né? Que provavelmente não teve com os E eu outros peço também. muito a Deus, eu falo, Deus, eu só queria uma coisa do Senhor, que ele pudesse falar, entendeu? Porque seria mais fácil, Mais né? fácil, Tanto pra ele, mais fácil. como pra gente. Porque ele, assim, ele leva a vida de dele boa. de boa. Ele é uma criança De super boa, de feliz. boa. Se ele quer água, ele vai lá, supondo, é o copinho Sim. dele. Aí leva pra você, dá o copinho. E você Pegar acha água. que ele não tá prestando atenção nas coisas. Olha como que ele adora pipoca, né? Nossa, eu falo, a minha mãe até fala assim, é um pipoqueiro de mão cheia. Eu ia falar, quem não adora pipoca, mas ó, já não gostava de churras, fiquei quieto. Ele é um pipoqueiro de mão cheia. E ele prestou atenção um dia aonde que eu guardei a pipoqueira. Você acredita? Vai vendo. Aí um belo de um dia eu tô na cozinha, Pedro abrindo meu armário. Eu falei, o que você tá procurando aí? Ele catou a panela de pipoca, fez Aí ele fala assim, Ah, tipo, é isso entregou que eu a quero. panela de pipoca na minha mão. E aí ele vai na outra gaveta do armário e pega Pega a a tigela. Que é pra colocar a pipoca ali e coloca em Entendi. cima da mesa. Eu falo, mas agora não é hora da pipoca, né? É só à tarde a mãe faz a pipoca pra você. Mas não tem hora pra não tem comer hora. pipoca. Eu concordo com o Pedro. Ah. Não tem hora, não. Não tem hora. Não tem.